Amanhece um novo dia, e com ele a oportunidade de se aproximar mais de Deus. Na quietude desta manhã, respire fundo e volte a confiar, porque o Senhor te sustenta desde o primeiro instante. Hoje, com Eclesiastes 1 iluminando seu caminho, lembre-se de que o que é passageiro se dissolve como fumaça, mas em Deus nasce o sentido e o propósito. Aprenda a viver além do que está debaixo do sol. Ouçamos agora a palavra do Senhor contida no livro de Eclesiastes, capítulo 1, uma voz de sabedoria que nos confronta com honestidade. Nestes versículos, somos lembrados de que muitas coisas, quando buscadas sem Deus, se tornam como fumaça que se dissipa, como correr atrás do vento. Mas esta mensagem não vem para nos roubar a esperança, e sim para acender em nós uma pergunta santa: onde está o verdadeiro sentido? Onde nasce o propósito que não se acaba? Que esta leitura abra nós os olhos para além do sol e nos faça voltar nossos passos para o Senhor, fonte de vida. Do livro de Eclesiastes, capítulo 1. Palavras do mestre Coelete, filho de Davi e rei em Jerusalém. Fumaça de fumaça, diz Coelete, pura fumaça. Tudo é um sopro que se desvanece, que o ser humano conquista com todo o seu esforço, com tanto cansaço debaixo do sol. Uma geração se vai e outra chega, mas a terra permanece em seu lugar. Sai o sol e se põe o sol, e apressa-se para voltar ao lugar de onde saiu. O vento sopra para o sul, depois gira para o norte, dá voltas e mais voltas, e o vento retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar nunca se enche. Ao lugar de onde saem os rios, eles voltam novamente para continuar fluindo. Tudo é cansaço e desgaste, mais do que o homem pode expressar. O olho nunca se sacia de ver, nem o ouvido se enche de ouvir. O que já foi, isso será. O que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada realmente novo debaixo do sol. Se alguém diz, olha, isso é algo novo, já existia antes de nós, em tempos que ninguém lembra. Não resta memória dos antigos, e dos que virão. Depois também não haverá lembrança entre os que nascerem mais adiante. Eu, Coelete, fui rei de Israel em Jerusalém. Pus meu coração para buscar e explorar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Esta ocupação dura e pesada foi dada por Deus aos filhos de Adão, para que se fatigassem com ela. Vi tudo o que se faz debaixo do sol, e descobri que tudo é vapor que se escapa, correr atrás do vento. O que é torto não se pode endireitar totalmente, e o que falta não se pode contar como se estivesse completo. Pensei em meu coração. Acumulei mais sabedoria que todos os que reinaram antes de mim em Jerusalém. Minha mente viu muita sabedoria e conhecimento. Decidi então conhecer a sabedoria, e também conhecer a loucura e a tolice, mas entendi que também isso é como correr atrás do vento, porque onde há muita sabedoria há muito sofrimento, e quem aumenta seu conhecimento, aumenta também sua preocupação e tristeza. Senhor Deus, que desperta a vida com a luz desta manhã, aqui estou diante de ti tal como sou, com meu coração aberto e meus pensamentos ainda se ajustando como o céu ao amanhecer. Obrigado pelo ar que respiro, por este dia que começa, e pela oportunidade de voltar a te escolher. Hoje me aproximo com este tema gravado na alma, oração da manhã com Eclesiastes 1, uma oração poderosa de sentido e propósito em ti. Porque muitas vezes caminhei debaixo do sol perseguindo metas que brilham um instante, e depois se apagam como fumaça que escapa entre os dedos, como vapor que se dissolve. Quando tento agarrá-lo, Senhor, tu conheces meus cansaços, minhas corridas, minhas preocupações, meus esforços que às vezes parecem girar como o vento, e ainda assim não chegar a lugar nenhum. Tu sabes quando o olho não se sacia de ver, e o ouvido não se enche de ouvir, quando minha alma se inquieta buscando algo novo que me complete, e, no final, fico com a mesma sede. Por isso, nesta manhã venho a ti não para acumular mais ruído, mas para receber direção. Não para correr atrás do vento, mas para caminhar contigo. Toma meu dia, Senhor, desde a primeira hora. Toma meus pensamentos, minhas palavras, minhas decisões pequenas e grandes. Que minha vida não seja uma roda que gira sem sentido, mas um caminho com destino. Arranca de mim a pressa que rouba a paz, o orgulho que me faz acreditar que posso sustentar tudo e a tristeza silenciosa que surge quando sinto que nada muda. Hoje quero levantar meu olhar acima do que se vê debaixo do sol e lembrar que meu valor não depende de resultados, que minha identidade não se mede por aplausos, que meu futuro não está atado ao passageiro.
Senhor, ilumina meu interior como o sol ilumina a terra, mas com uma luz mais profunda, uma luz que ordena o caos e semeia propósito. Entra em meus planos e purifica-os. Entra em meus temores e desarma-os. Entra em minha casa, em meu trabalho, em meus caminhos, e faz de cada passo uma oferta. Hoje te invoco e digo: aqui estou, Senhor. Ensina-me a viver com sentido. Ensina-me a viver para ti. Ensina-me a reconhecer o que permanece quando tudo o mais passa. Pai, enquanto esta manhã se abre como uma porta de luz, quero me deter um momento e reconhecer que tu já estavas aqui antes que eu pronunciasse uma única palavra. Tua presença não chega tarde, não depende do meu ânimo, não se apaga quando minha fé treme. Tu permaneces. Assim como a terra permanece, embora as gerações vão e venham, assim também tua fidelidade se mantém firme quando minhas forças mudam. E hoje preciso dessa certeza, porque muitas vezes meu coração se comporta como esses rios que correm sem descanso, buscando encher um mar que nunca se enche. E me canso, Senhor, me desgasto por dentro como se tudo fosse uma corrida interminável. Mas, em meio ao meu cansaço, tu me sustentas com tua bondade. Obrigado, Senhor, porque tua misericórdia não é uma visita passageira, mas pão de cada dia. Obrigado porque a cada amanhecer, como o orvalho que cobre o campo, tu refrescas a esperança. Há manhãs em que a alma desperta pesada, como se a noite tivesse deixado pedras no peito. E ainda assim, tu me dizes em silêncio: aqui estou. Há manhãs em que não vejo nada de novo debaixo do sol, e no entanto, tu fazes algo novo dentro de mim, porque o que tu renova nem sempre se nota primeiro fora. Às vezes começa no secreto, no coração, como uma semente que trabalha na terra antes de surgir. Senhor, hoje quero sentir-te perto, não como uma ideia distante, mas como o Pai que acompanha meus passos, como o pastor que guia sem gritar, como a lâmpada que ilumina quando o caminho ainda está escuro. Quando minha mente quer correr atrás do vento, traz-me de volta a tua paz. Quando meu pensamento se enreda em perguntas sem fim, lembra-me que tu és a verdadeira sabedoria e que tua sabedoria não me oprime, mas ordena meu interior. Porque às vezes, Senhor, confundi ter informação com ter direção, e acumulei preocupações como se fossem tesouros, e fiquei vazio. Hoje renuncio a essa carga. Hoje não quero viver apenas debaixo do sol, olhando para o que se acaba. Hoje quero viver contigo, olhando para o que permanece. Põe a tua mão sobre minha vida, Senhor, com aquela ternura que não quebra a cana dobrada, nem apaga o pavio que ainda fuma. Lembra-me de que não preciso provar meu valor, porque meu valor já está em teus olhos. Lembra-me de que meu propósito não nasce do ruído externo, mas de tua voz interior. E assim, Senhor, ao começar este dia, declaro com humildade e confiança: tua bondade me rodeia, tua presença me acompanha, tua fidelidade me sustenta. Faz-me caminhar com sentido, com propósito, com alegria serena, sabendo que contigo o que parecia fumaça se transforma em caminho. Senhor, hoje recebo esta manhã como quem recebe uma folha em branco, não para preenchê-la com pressa, mas para escrevê-la contigo. Sei que muitas coisas se repetem, que o sol sai e se põe, que o vento gira e retorna aos seus circuitos, que os rios correm e o mar não se enche. E ainda assim, aqui estou, respirando com um novo dia entre minhas mãos. E embora Eclesiastes me lembre de que não há nada realmente novo debaixo do sol, eu creio, Senhor, que contigo há novidade na alma, porque tu és capaz de renovar o coração, mesmo quando o cenário parece o mesmo. Obrigado por esta oportunidade de começar de novo. Obrigado pelo silêncio da manhã que cura, pelo tempo que me cansins para organizar pensamentos, pela possibilidade de escolher a paz antes da ansiedade, a fé antes da reclamação, a esperança antes do medo. Obrigado, Senhor, porque tuas misericórdias se levantam comigo. Quando minha força é pouca, tua bondade é suficiente. Quando minha mente se dispersa, tua voz me centra. Quando meu ânimo treme, tua mão me firma. Que eu não despreze o simples, o pão de hoje, o abraço que posso dar, o perdão que posso pedir, a palavra boa que posso semear. Senhor, apresento-te este dia com seus desafios, responsabilidades e surpresas. Entrego-te o que posso controlar e também o que não posso. Às vezes me descubro querendo vencer pelo esforço, como se o valor da minha vida dependesse do quanto produzo ou alcanço. E então me canso e frustro, e sinto que corro atrás do vento. Hoje não quero viver assim.
Hoje quero trabalhar com sentido, descansar com sabedoria, falar com graça, decidir com calma. Quero lembrar que não estou sozinho, que tu caminhas comigo, e que minha história não é apenas uma repetição sem propósito, mas um caminho em que tu me formas. Ajuda-me, Senhor, a distinguir o urgente do importante, a não encher minhas horas de ruído para não ouvir o que dói, a não buscar aprovação como se fosse alimento, porque sei que não sacia, a não perseguir o novo apenas por novidade, porque muitas vezes o brilhante distrai e o profundo transforma. Hoje escolho o profundo, tua paz, tua verdade, tua direção. Ensina-me a agradecer antes de ver resultados, a confiar antes de entender, a obedecer antes de me sentir pronto. Senhor, abençoa cada passo deste dia. Se houver portas que devo tocar, acompanha-me. Se houver decisões a tomar, ilumina-me. Se houver conversas difíceis, dá-me mansidão e firmeza. E se meu coração voltar a se sentir vazio, lembra-me que o sentido não se compra nem se conquista, se recebe de ti. Que meu propósito não nasça de correr mais, mas de caminhar contigo. Amanhece um novo dia, e com ele a oportunidade de se aproximar mais de Deus. Na quietude desta manhã, respire fundo e volte a confiar, porque o Senhor te sustenta desde o primeiro instante. Hoje, com Eclesiastes 1 iluminando seu caminho, lembre-se de que o que é passageiro se dissolve como fumaça, mas em Deus nasce o sentido e o propósito. Aprenda a viver além do que está debaixo do sol. Ouçamos agora a palavra do Senhor contida no livro de Eclesiastes, capítulo 1, uma voz de sabedoria que nos confronta com honestidade. Nestes versículos, somos lembrados de que muitas coisas, quando buscadas sem Deus, se tornam como fumaça que se dissipa, como correr atrás do vento. Mas esta mensagem não vem para nos roubar a esperança, e sim para acender em nós uma pergunta santa: onde está o verdadeiro sentido? Onde nasce o propósito que não se acaba? Que esta leitura abra nós os olhos para além do sol, e nos faça voltar nossos passos para o Senhor, fonte de vida. Do livro de Eclesiastes, capítulo 1, palavras do mestre Coelete, filho de Davi e rei em Jerusalém. Fumaça de fumaça, diz Coelete, pura fumaça. Tudo é um sopro que se desvanece, que o ser humano conquista com todo o seu esforço, com tanto cansaço debaixo do sol. Uma geração se vai e outra chega, mas a terra permanece em seu lugar. Sai o sol e se põe o sol, e apressa-se para voltar ao lugar de onde saiu. O vento sopra para o sul, depois gira para o norte, dá voltas e mais voltas, e o vento retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar nunca se enche. Ao lugar de onde saem os rios, eles voltam novamente para continuar fluindo. Tudo é cansaço e desgaste, mais do que o homem pode expressar. O olho nunca se sacia de ver, nem o ouvido se enche de ouvir. O que já foi, isso será. O que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada realmente novo debaixo do sol. Se alguém diz, olha, isso é algo novo, já existia antes de nós, em tempos que ninguém lembra. Não resta memória dos antigos, e dos que virão depois também não haverá lembrança entre os que nascerem mais adiante. Eu, Coelete, fui rei de Israel em Jerusalém. Pus meu coração para buscar e explorar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Esta ocupação dura e pesada foi dada por Deus aos filhos de Adão, para que se fatigassem com ela. Vi tudo o que se faz debaixo do sol, e descobri que tudo é vapor que se escapa, correr atrás do vento. O que é torto não se pode endireitar totalmente, e o que falta não se pode contar como se estivesse completo. Pensei em meu coração, acumulei mais sabedoria que todos os que reinaram antes de mim em Jerusalém. Minha mente viu muita sabedoria e conhecimento. Decidi então conhecer a sabedoria e também conhecer a loucura e a tolice, mas entendi que também isso é como correr atrás do vento, porque onde há muita sabedoria há muito sofrimento, e quem aumenta seu conhecimento, aumenta também sua preocupação e tristeza. Senhor Deus, que desperta a vida com a luz desta manhã, aqui estou diante de ti tal como sou, com meu coração aberto, e meus pensamentos ainda se ajustando como o céu ao amanhecer. Obrigado pelo ar que respiro, por este dia que começa, e pela oportunidade de voltar a te escolher. Hoje, me aproximo com este tema gravado na alma, oração da manhã com Eclesiastes 1, uma oração poderosa de sentido e propósito em ti. Porque muitas vezes caminhei debaixo do sol perseguindo metas que brilham um instante, e depois se apagam como fumaça que escapa entre os dedos, como vapor que se dissolve quando tento agarrá-lo.
Senhor, tu conheces meus cansaços, minhas corridas, minhas preocupações, meus esforços que às vezes parecem girar como o vento, e ainda assim não chegar a lugar nenhum. Tu sabes. Quando o olho não se sacia de ver, e o ouvido não se enche de ouvir, quando minha alma se inquieta buscando algo novo que me complete, e, no final, fico com a mesma sede. Por isso, nesta manhã venho a ti não para acumular mais ruído, mas para receber direção, não para correr atrás do vento, mas para caminhar contigo. Toma meu dia, Senhor, desde a primeira hora. Toma meus pensamentos, minhas palavras, minhas decisões pequenas e grandes. Que minha vida não seja uma roda que gira sem sentido, mas um caminho com destino. Arranca de mim a pressa que rouba a paz, o orgulho que me faz acreditar que posso sustentar tudo e a tristeza silenciosa que surge quando sinto que nada muda. Hoje quero levantar meu olhar acima do que se vê debaixo do sol e lembrar que meu valor não depende de resultados, que minha identidade não se mede por aplausos, que meu futuro não está atado ao passageiro. Senhor, ilumina meu interior como o sol ilumina a terra, mas com uma luz mais profunda, uma luz que ordena o caos. E semeia propósito, entra em meus planos, e purifica-os. Entra em meus temores e desarma-os. Entra em minha casa, em meu trabalho, em meus caminhos, e faz de cada passo uma oferta. Hoje te invoco e digo, aqui estou, Senhor. Ensina-me a viver com sentido. Ensina-me a viver para ti. Ensina-me a reconhecer o que permanece quando tudo o mais passa. Pai, enquanto esta manhã se abre como uma porta de luz, quero me deter um momento e reconhecer que tu já estavas aqui antes que eu pronunciasse uma única palavra. Tua presença não chega tarde, não depende do meu ânimo, não se apaga quando minha fé treme. Tu permaneces. Assim como a terra permanece, embora as gerações vão e venham, assim também tua fidelidade se mantém firme quando minhas forças mudam. E hoje preciso dessa certeza, porque muitas vezes meu coração se comporta como esses rios que correm sem descanso, buscando encher um mar que nunca se enche. E me canso, Senhor, me desgasto por dentro como se tudo fosse uma corrida interminável. Mas, em meio ao meu cansaço, tu me sustentas com tua bondade. Obrigado, Senhor, porque tua misericórdia não é uma visita passageira, mas pão de cada dia. Obrigado porque a cada amanhecer, como o orvalho que cobre o campo, tu refrescas a esperança. Há manhãs em que a alma desperta pesada, como se a noite tivesse deixado pedras no peito. E ainda assim, tu me dizes em silêncio, aqui estou. Há manhãs em que não vejo nada de novo debaixo do sol, e no entanto, tu fazes algo novo dentro de mim, porque o que tu renova nem sempre se nota primeiro fora. Às vezes começa no secreto, no coração, como uma semente que trabalha na terra antes de surgir. Senhor, hoje quero sentir-te perto, não como uma ideia distante, mas como o Pai que acompanha meus passos, como o pastor que guia sem gritar, como a lâmpada que ilumina quando o caminho ainda está escuro. Quando minha mente quer correr atrás do vento, traz-me de volta a tua paz. Quando meu pensamento se enreda em perguntas sem fim, lembra-me que tu és a verdadeira sabedoria e que tua sabedoria não me oprime, mas ordena meu interior. Porque às vezes, Senhor, confundi ter informação com ter direção, e acumulei preocupações como se fossem tesouros, e fiquei vazio. Hoje renuncio a essa carga. Hoje não quero viver apenas debaixo do sol, olhando para o que se acaba. Hoje quero viver contigo, olhando para o que permanece. Põe a tua mão sobre minha vida, Senhor, com aquela ternura que não quebra a cana dobrada, nem apaga o pavio que ainda fuma. Lembra-me de que não preciso provar meu valor, porque meu valor já está em teus olhos. Lembra-me de que meu propósito não nasce do ruído externo, mas de tua voz interior. E assim, Senhor, ao começar este dia, declaro com humildade e confiança, tua bondade me rodeia, tua presença me acompanha, tua fidelidade me sustenta. Faz-me caminhar com sentido, com propósito, com alegria serena, sabendo que contigo o que parecia fumaça se transforma em caminho. Senhor, hoje recebo esta manhã como quem recebe uma folha em branco, não para preenchê-la com pressa, mas para escrevê-la contigo. Sei que muitas coisas se repetem, que o sol sai e se põe, que o vento gira e retorna aos seus circuitos, que os rios correm e o mar não se enche. E ainda assim, aqui estou, respirando com um novo dia entre minhas mãos. E embora Eclesiastes me lembre de que não há nada realmente novo debaixo do sol, eu creio, Senhor, que contigo há novidade na alma,
porque tu és capaz de renovar o coração, mesmo quando o cenário parece o mesmo. Obrigado por esta oportunidade de começar de novo. Obrigado pelo silêncio da manhã que cura, pelo tempo que me cansins para organizar pensamentos, pela possibilidade de escolher a paz antes da ansiedade, a fé antes da reclamação, a esperança antes do medo. Obrigado, Senhor, porque tuas misericórdias se levantam comigo. Quando minha força é pouca, tua bondade é suficiente. Quando minha mente se dispersa, tua voz me centra. Quando meu ânimo treme, tua mão me firma. Que eu não despreze o simples, o pão de hoje, o abraço que posso dar, o perdão que posso pedir, a palavra boa que posso semear. Senhor, apresento-te este dia com seus desafios, responsabilidades e surpresas. Entrego-te o que posso controlar e também o que não posso. Às vezes me descubro querendo vencer pelo esforço, como se o valor da minha vida dependesse do quanto produzo ou alcanço. E então me canso e frustro, e sinto que corro atrás do vento. Hoje não quero viver assim. Hoje quero trabalhar com sentido, descansar com sabedoria, falar com graça, decidir com calma. Quero lembrar que não estou sozinho, que tu caminhas comigo, e que minha história não é apenas uma repetição sem propósito, mas um caminho em que tu me formas. Ajuda-me, Senhor, a distinguir o urgente do importante, a não encher minhas horas de ruído, para não ouvir o que dói, a não buscar aprovação, como se fosse alimento, porque sei que não sacia, a não perseguir o novo, apenas por novidade, porque muitas vezes o brilhante distrai e o profundo transforma. Hoje escolho o profundo, tua paz, tua verdade, tua direção. Ensina-me a agradecer antes de ver resultados, a confiar antes de entender, a obedecer antes de me sentir pronto. Senhor, abençoa cada passo deste dia. Se houver portas que devo tocar, acompanha-me. Se houver decisões a tomar, ilumina-me. Se houver conversas difíceis, dá-me mansidão e firmeza. E se meu coração voltar a se sentir vazio, lembra-me que o sentido não se compra nem se conquista, se recebe de ti. Que meu propósito não nasça de correr mais, mas de caminhar contigo. Senhor Deus, enquanto sigo meditando em tua palavra, lembro-me das histórias que atravessam gerações. Pedro que, mesmo fraquejando, foi chamado a grandes missões. Daniel que permaneceu firme diante da adversidade. José que, da prisão ao palácio, manteve a fé e a integridade. Ruth que, na lealdade e na coragem, encontrou um futuro abençoado. Esther que, com coragem e prudência, salvou seu povo. Todas essas vidas nos lembram, Senhor, que o que se realiza com propósito e fé não se perde, mesmo quando o caminho parece incerto. Assim como eles, Senhor, quero ser guiado por tua luz, não por medo ou pressa, mas por confiança e amor. Que meus passos hoje não se percam em correr atrás do vento, mas avancem com firmeza em direção ao que tu preparaste. Quero agir com coragem diante dos desafios, discernimento nas escolhas e compaixão em minhas palavras. Que minha vida seja um reflexo de tua fidelidade e tua sabedoria. Hoje, entrego a ti minhas emoções, meus pensamentos e minhas palavras. Que tudo o que eu fizer seja para glorificar teu nome, trazendo vida onde houver desânimo, esperança onde houver dúvida e paz onde houver inquietação. Que eu possa enxergar além do passageiro, valorizando o eterno que se revela em pequenos gestos de amor, bondade e fé. Senhor, agradeço pela oportunidade de aprender a cada dia, de me levantar mesmo após quedas, de reconhecer que, mesmo nos momentos de silêncio ou de dificuldade, tu estás presente, guiando, sustentando e renovando. Que meu coração esteja sempre aberto à tua vontade, pronto para obedecer e confiar, mesmo quando não compreendo o caminho por completo. Ensina-me a viver com alegria genuína, não baseada apenas em conquistas ou situações externas, mas enraizada em tua presença constante. Que a gratidão seja a primeira palavra de cada manhã e o último pensamento de cada noite. Que minha vida reflita a tua luz, trazendo inspiração, conforto e amor a todos que cruzarem meu caminho. Senhor, abençoa meu dia, meu trabalho, minha família, meus amigos e todos aqueles que cruzarem meu caminho. Que eu possa ser um instrumento de tua paz, um reflexo de tua sabedoria e um testemunho de tua graça. Que cada decisão, cada ação e cada palavra estejam alinhadas com o teu propósito, e que eu possa, em tudo, reconhecer tua mão guiando minha vida. Hoje, Senhor, faço esta oração como quem recebe uma nova chance de viver com sentido, com propósito e com fé. Que meu coração não se distraia com o que é passageiro,
mas se firme no que é eterno. Que eu não busque apenas aquilo que brilha aos olhos humanos, mas aquilo que tem valor aos teus olhos. Que cada instante seja vivido em comunhão contigo, lembrando que a verdadeira sabedoria e alegria vem de ti. Amém.